Perder a salvação, ela não é sua, né? Como é que você vai perder? A salvação é de Deus. Deus é o autor dela. Deus é o dono da salvação. Não tem como perdê-la. E os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, diz a Bíblia. São sem arrependimento. Deus deu, ele não tira. Ninguém as arrebatará de minha mão. Da mão do Pai, ninguém pode tirar uma ovelha. O Senhor deixou claro isso. Agora, quem não crê na Bíblia, o que a gente vai fazer, né? É falta de fé na Bíblia, de crer o que está escrito na palavra de Deus. A pessoa dá mais crédito a um pastor fajuto, que fala que perde a salvação, se não der o dízimo, se não for na igreja, se não fizer isso, se não subir no monte, se não comprar o óleo santo. Dá mais crédito a um sujeito desse do que a palavra de Deus. A palavra de Deus afirma que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, Jesus falou. Você acredita em Jesus? Você acredita na palavra que Jesus falou ou não acredita? Se você não acredita, então está fazendo o quê do lado de dentro dos cristãos, do lado entre cristãos? Porque o primeiro passo para você se converter a Cristo e ter esse privilégio de trazer cristão no nome é crer na palavra de Deus e crer em Jesus. Agora, se você duvida, Jesus falou, aquele que venha, aquele que o Pai me dá, né? Ele fala aquele que o Pai me dá, e fala aquele que vem a mim também, não lembro exatamente as palavras do versículo. De maneira nenhuma lançarei fora. E aí, o que você vai fazer com esse versículo? Passar uma caneta preta em cima para censurar, como aqueles documentos censurados, né? Para a pessoa não conseguir ler o que está escrito? Você vai censurar Deus? Que nem o outro lá mandou eu apagar onde o versículo diz que os judeus mataram Jesus. Não adianta apagar. Não adianta apagar. Isso está para toda a eternidade. Não tem jeito. E Tiago fala que mostre-me as tuas obras, eu mostrarei a minha fé. Ali é uma relação horizontal. Um homem perguntando para outro homem e se justificando diante de outro homem. Nós nos justificamos uns para com os outros, uns diante dos outros, né? Mostra-me as tuas obras, eu mostrarei as minhas obras, mostra-me a tua fé, né? É ali, ó, tete a tete, assim. Mas essa é a justificação entre seres humanos. Porém, a justificação para com Deus está lá em Romanos 4. Ele diz assim, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Tem de que se gloriar perante quem? Perante os homens. Como lá em Tiago. Mas o que diz a Bíblia? Abraão foi justificado pela fé. Pela fé, foi justificado pelo Deus que justifica o justo. Não. O ímpio. Deus que justifica o ímpio. Leia Romanos capítulo 4, está lá tudo isso. Romanos 4, está muito claro isso. É que nem quando vem e fala assim, mas crer é fácil, até o diabo crê. O cara pega um versículo de Tiago que fala assim, os demônios, como é que é? Que Deus existe, os demônios creem. Os demônios creem que Deus existe. Ué, mas não podia ser diferente, não sei que se o demônio seja cego, porque os demônios estavam na presença de Deus, ouvindo Deus falar com eles, o Senhor falar com eles, né? Demônio cego já é muita coisa, né? Mas como claro que um demônio acredita que Deus existe. Ele é um ser espiritual, ele tem acesso ao céu, ele tem acesso aos lugares espirituais. Agora, ali não diz que os demônios creem em Jesus como Salvador, porque não tem salvação para eles. Mas eles creem que Deus existe, sim. Claro que eles creem que Deus existe, mas não é crer na existência de Deus que salva. Tem muita gente que crê na existência de Deus, mas não está salvo, porque não aceita que o substituto morreu no seu lugar para levar os seus pecados. Agora vai lá para Romanos capítulo 4, o que diz em Romanos capítulo 4? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Tem de que se gloriar para quem? Para o outro homem na frente dele, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus,
isso lhe foi imputado, foi depositado como justiça, foi atribuído a ele como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. O que ele está falando aqui? Se a minha justificação for por obras, Deus me deve. Porque eu fiz as obras, agora eu posso falar para Deus, paga aí, me paga aí que eu fiz as obras, está aqui, me paga. É isso que ele está falando aí. Se aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então Deus seria devedor do que faz qualquer obra, mas Deus não é devedor de ninguém. De jeito nenhum, nem aqui, nem na China. Melhor não falar China, né? Que vão censurar. Mas no Oriente, né? Nem aqui no Oriente. Mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica o quê? Obras. Porém, crê naquele que justifica o bom, o piedoso. Não! Crê naquele Deus que justifica o ímpio. Porque Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. A sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Grifa aí na sua Bíblia, grifa aí na sua Bíblia. Sem as obras, Deus imputa a justiça sem as obras. Dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Isso é a certeza da salvação. Você saber que não se está ficha limpa, porque os seus pecados foram todos pagos já na cruz do Calvário. Ele não deixou nenhum para você pagar, porque senão a obra dele não seria perfeita, mas a obra dele é perfeita. Glória a Deus por isso. Não sobrou nenhum pecado para aqueles que creem em Cristo pagarem.